E aí, tem uma combinha, tá de saco cheio dessa direção original dela e também tá cheio de dúvidas? Coloca aí uma direção hidráulica ou já troca logo e bota tudo do Monza? Então hoje a gente vai conversar sobre o sistema de direção da Kombi e a diferença que existe entre essas possibilidades que a gente pode colocar na nossa combosa. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fabu. Essa daqui é a Filomena e esse lugar todo aqui que eu tô dentro, ó, que tá super bagunçado, é a toca da Filomena. E acabou de começar a chover aqui, então isso aqui deve ficar com um áudio bem esquisito só pra variar. Bom, como eu disse lá no começo do vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de direção da combosa e as possibilidades que a gente tem de alterar isso daí. Esse ainda é um vídeo curto, eu pretendo fazer um vídeo bem maior sobre esse assunto, porque eu também pretendo modificar a direção da Filomena e logo a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre as diferenças, né, entre a direção original da Kombi, esse lance aí que tá muita gente fazendo, que é instalar, né, toda a direção aí do Monza, e também a direção elétrica, que a galera fica com muita dúvida, né? Pô, coloca uma direção elétrica, coloca uma direção do Monza aí, o que eu faço, né? Então vamos ali pra fora que lá eu explico melhor. Bom, agora sim, aqui fora da Filomena, deve ter um eco absurdo, pelo menos eu aqui estou ouvindo um eco absurdo. A toca tá extremamente bagunçada, né? Se vocês não sabem, eu tô fazendo uma mudança de lugar, né? Antes a toca era num galpão bem pequenininho, malemar cabia eu, e agora a toca tá nesse lugar bem maior, cabem vários carros. E esses dois carros que estão aí atrás são dois carros que eu estou trabalhando neles agora. Inclusive agora eu tava mexendo, era aqui no escritório, onde vai ser o escritório, né? Então, sem reparar na bagunça, vamos falar sobre direção da combosa. Olha o que tem aqui sobre a bancada. Se vocês não conhecem, essa daqui é a caixa de direção de uma Kombi. Exatamente, olha aí. Sisteminha muito antigo, mas que funciona até hoje. Muita gente usou esse sistema em outros carros e eu já vou falar daqui a pouquinho. Bom, pessoal, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma caixa de direção, né? Tudo isso aí, essas mudanças que a gente fala bastante, né? Colocar aí a direção do Monza, colocar a direção elétrica. Tem gente que coloca até outros tipos de direção. Por exemplo, o Maurílio daqui de São Carlos tem a da D20, da caminhonete, na Kombi dele ficou linda. Tudo isso daí envolve a troca dessa queridinha aqui, que é a caixa de direção. Essa é uma caixa de direção da Kombi, é um modelo de caixa de direção que usa uma tecnologia, vamos dizer assim, de rosca sem fim. Isso significa o quê? Aqui é onde está ligado o nosso querido volante aqui, né? Um pouquinho mais para frente, na verdade. Esse é o setor e aqui dentro tem uma rosca sem fim, literalmente. Toda a caixa de direção de qualquer veículo tem uma função sempre muito parecida, que é de pegar o nosso movimento ali do volante, né, o que a gente gira, e transformar isso num outro tipo de movimento, que é o que é necessário para esterçar as rodas do veículo ali. Então toda a caixa faz isso. Esse modelo de caixa da Kombi, que é a caixa com rosca sem fim, ele é um modelo muito robusto, muito firme, muito forte, mas ele é muito suscetível a desgastes e a folga. Não foi só a Kombi que usou esse modelo, acho que o Opala usou, o Maverick usou, tô falando de carros assim mais comuns, tá? O Fusca usou, muito caminhão usou, toda essa série da Mercedes, o MB, o 1113, o 1313, o 15, enfim, toda essa série da Mercedes um pouquinho maior usou. O Mercedinho 608 também usava. Enfim, no mundo dos caminhões, isso aqui foi utilizado muito. No mundo dos carros menorzinhos assim, não foi utilizado tanto não. Claro que não é só a caixa de direção que faz a Kombi ter aquela folga no volante. Tem todo o resto do sistema ali que também acaba contribuindo para essa folga existir, né? Mas a caixa de direção é uma das principais coisas que causam essa folga. Basicamente é o seguinte, você gira o volante ali, tem uma rosca sem fim aqui dentro tem também um outro tipo de rosca que vai fazer movimentar aqui, que depois vai passar esse movimento ali para todo o mecanismo que está embaixo do veículo ali e faz as rodas esterçarem. Esse, como eu disse, é um modelo muito antigo, né? Todas as Kombis vieram com esse modelo, mas logo depois, nos carros mais modernos, inclusive nos carros que a gente tem hoje, se utiliza uma caixa de direção por cremalheira. A cremalheira é muito parecido com um trilho, em que alguma coisinha gira ali e você joga o trilho para lá e para cá. Bem parecido aí com tipo cremalheira de portão eletrônico. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês verem como é que isso funciona.
lance é o seguinte, o sistema por cremalheira, ele também é muito simples, ele é extremamente robusto, e ele praticamente não dá folga. É um negócio que meio que dura a vida inteira, né? Uma caixa de direção desses carros mais modernos. Quando a gente fala de mudar o sistema e colocar um sistema do Monza, é exatamente disso que a gente está falando. De pegar, tirar fora isso daqui, que é a caixa da Kombi, e colocar a caixa do Monza, que é uma caixa por cremalheira. Então ela funciona ali muito mais justa e lógico também, né, para fazer essa adaptação você já troca um montão de coisa aí embaixo da Kombi que no final das contas vão ajudar aí a diminuir todas as outras folgas que existem nesse sistema e vai deixar seu carro muito melhor, vai ficar aí de fato, fica sem folga, quando a galera troca aí e coloca o sistema do Monza bem feitinho, fica perfeito. Mas e a direção elétrica, compensa colocar? Gente, perguntar qual que é melhor, se é a direção elétrica ou a direção do Monza, é a mesma coisa de perguntar para alguém, tipo assim, e aí, o que é melhor? Montanha-russa ou Coca-Cola? Ou o que você prefere, uma máquina de solda ou um pastel de Belém? Entendeu? É bem nesse nível, são coisas que não fazem muito sentido, porque são coisas extremamente diferentes. Vamos lá, já que a gente já conseguiu entender aqui minimamente o que é a caixa de direção e como é que ela trabalha, minimamente mesmo, tá galera? E o quanto isso daqui contribui para nossa combosa ter essa folga toda que a gente sente, quando a gente está girando ali, está girando aqui embaixo, essa folga vem muito daqui mesmo. A direção elétrica, ela simplesmente ajuda esse movimento a acontecer. Essa van que está aqui atrás, ela tem direção elétrica. E na verdade muitos carros modernos hoje também são equipados com direção elétrica. A direção elétrica nada mais é do que um motor, obviamente elétrico, acoplado ali em algum momento perto do sistema da direção, às vezes na caixa, às vezes em outro lugar, e que ele vai auxiliar o movimento de todo esse sistema, sabe? Então quando você for mexer o volante, o que vai acontecer? Você foi lá, começou a mexer seu volante, tem um sensor que identifica para que lado você está mexendo o seu volante, e ele vai lá e coloca uma força a mais com o motor elétrico. E é por isso que fica muito leve, né? De fato você consegue virar ali, esterçar para qualquer lado, com um dedinho ali você vira, porque tem um motor elétrico que vai auxiliar tudo isso daí acontecer. Se você já sacou a história aqui até agora, você já entendeu o que eu quero dizer com isso. Se você colocar uma direção elétrica, você não mudou mais nada no seu sistema. Simplesmente você vai continuar tendo uma folga elétrica. Pois é. Sua folga vai ficar mais leve, é só isso. Mas você não vai mudar nada a mais do que isso. Você vai ter uma Kombi ali extremamente levinha, você vai conseguir manobrar, tudo bem, mas não muda nada a folga quando você coloca um sistema elétrico, tá? Na verdade, o que fica muito bom é você juntar as duas coisas, né? É o melhor dos mundos. Você coloca aí um setor, uma caixa do Monza, ou de qualquer outro carro aí que dê para adaptar bem. Eu tô falando do Monza porque hoje em dia a grande maioria faz com o do Monza, tá? Você tira fora isso daqui, coloca um sistema mais moderno por cremalheira, ele já vai ficar muito firme, né? Muito mais leve. E aí, se você sentir necessidade, você coloca também a direção elétrica, que vai ser o sistema que vai aí te auxiliar em todos esses movimentos aí de virar o volante e tudo mais, né? Tem algumas coisas muito legais da direção elétrica que na Kombi a gente não consegue refazer, mas, por exemplo, você sabia que nesses carros mais modernos, aí, na verdade, na maioria dos que tem hoje, existe um sensor para identificar se você está fazendo força para um lado só? Sabe quando você está numa rodovia que ela é ligeiramente tombadinha assim para o lado, que ela é inclinada? Isso por conta do escoamento da água, ou enfim, por conta do projeto da rodovia mesmo? Quando você está numa situação dessa, você tende a sempre ter que fazer o carro voltar, né? Porque senão ele iria embora ali, né? Ele seguiria a trajetória dele. Então existem sistemas de direção elétrica que ele consegue entender que você está fazendo uma força ali e ele sozinho compensa isso. Isso ajuda você a viajar mais, né? Por muito mais tempo e não cansar, porque são a soma de todas essas coisinhas aí durante a nossa direção que acabam deixando a gente cansado. Bonito, né? Na Kombi eu acho que não dá para fazer isso porque requer mais uma série de sensores, né, que a gente acaba não tendo na Combosa. A Kombi é um projeto muito antigo, já falei disso. Outra coisa importante de falar é o seguinte: toda Kombi tem folga. Com o sistema original, toda Kombi vai ter folga. Mas existe uma folga que é tolerável. Isso vem inclusive no manual da Kombi, lá tem explicando como é que regula isso daí. Você consegue tirar um pouco da folga e normalmente é mexendo nesse parafuso que está aqui na frente, ó. Você consegue dar um apertinho nele ali e você consegue mudar
um pouquinho dessa folga você consegue tirar um pouquinho. A Filomena é um carro que tem muita folga, não só por conta da caixa de direção, mas por conta de todo o sistema dela que já está mais velhinho. A Mafalda que está ali atrás é uma Kombi que praticamente não tem folga. Ela está zerada, até porque a caixa de direção daquela Kombi ali da Mafalda é uma caixa novinha, original, ela é uma delícia de guiar, muito melhor do que a Filomena. Deixa a Filomena ficar ouvindo isso não, senão ela vai ficar chateada comigo. Desculpa, Filomena, mas ó, é isso, né? E olha, a Mafalda é mais velha que a Filomena, hein? E tá fininha de direção. Bom, outra coisa importante de explicar é que todos esses sistemas trabalham lubrificado. Aqui dentro vai graxa, aqui dentro tem óleo, por isso, inclusive, que ela tá levantadinha assim. Se eu deixar isso aqui tombado, vaza todo o óleo aí. Bom, galerinha, acho que por hoje é isso. Deu para explicar um pouquinho aí, né, as diferenças desses dois tipos de sistema. O que compensa, o que não compensa. Eu acho que, de fato, né, a junção dos dois é o mundo ideal, mas se você quiser tirar folga, esquece. Não vai ser a direção elétrica que vai tirar a folga aí do seu sistema. Você vai continuar com essa folga aí, vai ser uma folga elétrica agora, tá? Bom, hoje eu vou terminar por aqui o vídeo. Vou agradecer demais a todo mundo que está inscrito aqui no canal, todos os membros, né, que participam aqui do canal e participam também do nosso grupo do WhatsApp. O nome de todos vão aparecer aqui do lado. Se você tem interesse em se tornar um membro e apoiar tudo que acontece aqui no canal a partir de R$ 2,99, seu nome também aparece aqui e você vai para o nosso grupo do WhatsApp, que é muito interessante, a gente conversa bastante por lá. Gente, uma coisa importante que eu acabei não falando no começo do vídeo, mas vou falar agora. Eu não sei se eu vou conseguir continuar postando vídeos nessa frequência que eu ando fazendo, tá? Eu fiquei aí 1 ano e tanto postando vídeo 3 vezes por semana, talvez eu diminua um pouco a frequência, passe para 2 vídeos por semana, porque afinal de contas tem muita coisa para fazer aqui na Toca. E nesse momento, por enquanto, eu não dou conta de fazer 3 vídeos por semana. 2 eu acho que vai de boa, mas 3 eu não dou conta não. Bom, fiquem bem, um grande abraço, fui!